Olá pessoal, tudo bem? Bom, continuando aqui, trazendo aqui justamente a ideia dos primeiros conceitos ou os conceitos fundamentais aqui para a nossa discussão de hoje. Tá. O primeiro tema e o primeiro ponto ou conceito fundamental é justamente a ideia de mercado. Segundo Eros Grau, o mercado é um ambiente de relacionamento econômico, é fruto de uma estrutura social criada pela política e pelo direito. A ideia que é trazida aqui é justamente que o mercado ele é essencialmente um fato jurídico ou uma criação do direito, porque ele é justamente a estruturação de uma forma de organização social e econômica que é fundamentada, enfim, ou tem todo o arcabouço jurídico que a estrutura e a garante como tal. Então, sem o direito, o mercado não existiria da forma como ele é hoje, e dessa forma, o mercado ele é essencialmente uma estrutura jurídica, segundo a visão de Roberto Grau, que é uma visão extremamente importante para o que a gente está debatendo aqui hoje. O segundo ponto é sobre economia política. Bom, economia política pode ser entendida como enquadramento teórico sobre a relação entre Estado e economia, tá? Mas isso, na realidade, é uma visão que acabou sendo distanciada do conceito inicial de economia política, que veio sendo trabalhado ao longo de vários séculos e acabou sendo resumida como uma ideia de entender qual que é a relação entre o Estado e a economia sob uma visão razoavelmente política. Então, por exemplo, o liberalismo ou o capitalismo ou o socialismo, enfim, a ideia de você estudar sistemas econômicos distintos, isso em si já seria economia política. Então, é uma visão, um enquadramento completamente dogmático. E essa é uma forma de entender a economia política. Diferente da economia política, temos a política econômica, que é um jogo de palavras, mas que faz completamente sentido a partir do momento em que a política econômica se torna, então, uma técnica ativa de atuação finalística do Estado sobre a atividade econômica. Então, se você tem o Estado, ele tem o seu ordenamento econômico, seu ordenamento jurídico, e se ele tem determinados propósitos, intenções de participação, intenções de movimentar a economia de uma determinada forma, algum planejamento, toda essa forma de atuação sobre a economia, ou essa estrutura organizada, se dá por meio da chamada política econômica. Diferentemente de política econômica, poder econômico, que é a força política de fato e de determinado interesse econômico. Então, a ideia de poder econômico está relacionada com aquilo que consegue influenciar ou aquilo que influencia o ambiente econômico de fato. Então, imagina que determinada empresa tenha um grande poder econômico, ou seja, uma empresa muito grande em determinado setor, e sendo assim, e se ela tem uma importância em determinado setor, como, por exemplo, siderurgia, e sendo siderurgia um setor muito relevante para a economia, se ela é uma empresa muito grande, ela tem um impacto forte no mercado, e ela tem um forte poder econômico. Esse poder econômico ele se manifesta de diversas formas. Ela pode barganhar preço, ela pode pressionar consumidores, ou ela pode pressionar o governo para obter determinadas vantagens, o que não necessariamente é uma coisa boa, mas é uma faceta do poder econômico. E o poder econômico se estrutura de uma forma, segundo alguns autores, prejudicial ao mercado ou benéfico a ele. Depende muito do enquadramento dogmático que é feito. E, por fim, o direito econômico, que é um pouco do que a gente vai discutir aqui, que é basicamente a regulação jurídica com papel econômico. Então, tudo aquilo que regula a economia ou que regula o funcionamento dos mercados, de uma forma, lógico, jurídica, se daria um pouco da ideia de direito econômico. Lógico que essa é uma definição extremamente ampla, extremamente imprecisa, mas é suficiente porque a gente está trazendo aqui. E aí eu coloquei aqui no slides, aqui na lateral, se vocês puderem uma olhada, alguns termos que refletem a ideia de direito econômico em outros países. Wirtschaftsrecht, que é direito econômico alemão, droit économique, que é em francês, direito de l'économie, que é em italiano. Bom, e aí agora, só para finalizar um pouco dessa ideia, ou melhor, para tentar mostrar uma aplicação prática desses conceitos, eu trouxe aqui um quadro esquemático que mostra mais ou menos qual que é a funcionalidade ou o papel de atuação da política econômica dentro do Estado. Tá? Então, a gente imagina, ou melhor, efetivamente a gente tem a Constituição Federal, que estabelece uma série de normas, dentre elas existe um capítulo específico sobre a ordem econômica, que vai estabelecer, basicamente, qual que vai ser o regulamento econômico do Estado, como que o Estado vai se comportar em relação à economia, qual vai ser o seu papel de atuação. E aí, a partir disso, o Estado se propõe
ao desenvolvimento de uma política econômica. Essa política econômica, efetivamente, ela vai causar todo o direcionamento da atuação do Estado ou dos seus agentes e de seus órgãos para o desenvolvimento de uma série de atividades, dentre as quais o desenvolvimento legislativo. Então, o professor Fábio Nusdeu comenta que entre a Constituição e as leis, efetivamente, existe uma zona cinzenta, que é a zona da política econômica, que é a ideia de instrumentalidade do direito. Então, o desenvolvimento legislativo muitas vezes se dá a partir de uma determinada política econômica. Então, ele essencialmente não é neutro, ele é muitas vezes direcionado como um meio para se atingir determinada finalidade. E o desenvolvimento legislativo, por fim, tem um impacto no mercado relevante. Então, basicamente, são esses conceitos iniciais e vamos partir para a próxima aula.